Olá, meus caros. Agora vamos para uma questão que é bem exaustiva, mas que é bom você ter ela na mente, porque todo ano tem essa questão, certo? Todo ano você vai ter que fazer todos os passos aqui para final calcular o esboço do gráfico de F. E o gráfico de F geralmente é muito parecido. Vamos lá. Parte A da questão, né? Vamos lá. Seja f uma função de RR, domínio contra domínio real, função no real, né? Função definida por f de x é igual a x ao quadrado vezes e elevado a menos x, ou seja, x ao quadrado sobre e elevado a x. Letra A, encontre as assíntotas verticais e horizontais. Então, vamos lá. Vamos para o caso mais fácil, que é a assíntota horizontal. Então, a assíntota horizontal vai ser toda a reta y igual a L, tal que vamos ter o seguinte, né? Limite de f de x quando x tende a infinito, caso ele não seja infinito, ou seja, ele converge, né? Convirge, quer dizer, não sei nem o nome. Se ele for convergir para um certo valor, ele convergir para L, y igual a L, é uma assíntota horizontal. Se você pensar no caso, né, de 1 sobre x, na parte positiva, a gente tem algo mais ou menos assim, ó. Consegue ver que a função 1 sobre x nunca vai ser zero, porém, quanto maior o x, mais ele se aproxima do zero, essa expressão, beleza? Então, essa reta aqui, né, que no caso vai ser o eixo x mesmo, que é y igual a zero, vai ser a assíntota horizontal. Então, beleza. Então, vamos analisar essa função, né, no infinito, beleza? Aqui no caso, a assíntota horizontal, você pode analisar, vai ter que analisar, né, não pode não, vai ter que analisar no mais e no menos infinito, porque ela não é obrigatoriamente igual, às vezes é igual, mas nem sempre. Nesse caso não vai ser, beleza? Tá, aqui vamos voltar para aquele caso, né? O primeiro caso da questão um. Aplica infinito aqui, x ao quadrado, então vai ser infinito. Aplica aqui, elevado ao infinito, tende ao infinito. Essa indeterminação infinito sobre infinito é a indeterminação válida para a regra do L'Hopital. Então aqui você vai ter que fazer, vai ter que derivar o numerador e o denominador, beleza? E vai manter o mesmo limite. E você vai ter que derivar duas vezes, ó. Derivou a primeira, x ao quadrado dá quanto? 2x. Derivou embaixo, para e elevado a x. Por enquanto, mesma coisa, mesma determinação, infinito sobre infinito. Derivei de novo. 2 sobre elevado a x. Agora eu já não tenho determinação infinito sobre infinito, eu tenho 2 sobre infinito. Dá zero, certo? 2 sobre um número extremamente grande, positivo, né? Ou negativo também, de qualquer forma, seria zero. Mas, se a gente tem menos infinito, opa, olha que interessante. Esse valor aplicado a um número muito grande, porém negativo, é o quê? Infinito. Então, vamos fazer uma correspondência. Infinito. E a parte de baixo? Elevado a x. Imagina um x muito pequeno, porém, né? Vamos pensar, por exemplo, sei lá, menos 100. Seria o quê? Só para vocês terem uma noção. É 1 sobre elevado a 100. Cara, esse número é muito, muito pequeno. Isso aqui é extremamente menor do que 1, certo? Claro, isso não vai ser zero, mas é um número extremamente menor do que 1 e extremamente próximo de zero nesse caso. Já nesse caso, se você aumenta esse valor, ficando mais e mais próximo de zero, logo, isso daqui vai tender a zero. E quando a gente tem essa determinação,
infinito sobre zero, certo? É uma indeterminação. Não é o valor que você está falando. Você obviamente não pode falar, a gente tem uma fração de infinito sobre infinito, entende? Isso é só uma representação simbólica. Infinito não é um número, é uma representação de um comportamento, tá? Essa representação simbólica tem uma consequência lógica que esse limite também vai ser infinito, beleza? Se você pensar uma coisa muito grande sobre um número muito pequeno, isso vai dar um número maior ainda, beleza? Aplicado isso, pelo menos infinito aqui. Então, quando esse comportamento aqui tende a infinito, lembra que infinito não é um número, não há assintota horizontal aqui, beleza? Então, eu vou até anotar aqui, ó. Encontramos a assintota horizontal, que é o quê? Y0, certo? Que é quando x vai para mais infinito. Agora vamos ver a assintota vertical. A assintota vertical é aquele exemplo clássico quando a gente tem uma função que, num certo ponto, ela tende a mais infinito ou a menos infinito. Ó. Tá vendo aqui? Ela nunca vai ser, certo? Ela nunca vai poder assumir esse valor aqui, sei lá, x igual a, certo? Nunca vai ser x igual a. Por qual motivo? Indeterminação. Geralmente, e que eu vou mostrar aqui, que não vai existir, né? Esse comportamento não vai existir porque não existe nenhum momento do domínio. Na verdade, não existe nenhum valor dos reais onde essa função é determinada. Então, aqui isso acontece porque x igual a não vai ter, né, nenhuma ponto do gráfico com abscissa x igual a, né? Por exemplo, a gente podia pensar, por exemplo, 1 sobre x menos a. Esse comportamento, nesse caso, não seria assim, né? Ainda mais porque a gente tem que analisar se está pela esquerda ou pela direita, mas esse comportamento vai ter, pelo menos, se a gente corta essa parte e analisa cada lado, mas você consegue ver que vai ter algo semelhante. Nesse caso não vai ter. Por quê? Vamos lá. Existe algum valor onde essa expressão não existe? Não está determinada? Não existe, porque x ao quadrado está totalmente determinada. Elevado a x tem que ser diferente de zero. Só que isso aqui é verdade para todo x. Qual o menor valor disso aqui? O menor valor disso é o quê? Sei lá. Assim, né? Infinitamente. Consegue ver? É um valor extremamente pequeno. Só que nunca é zero. Beleza? Só analisar, se você analisar o gráfico, você vai ver que vai ser um número extremamente pequeno, com x, é, sei lá, menos, quando você quiser aqui, certo? Menos infinito. Vai ser um número muito pequeno, mas não vai ser exatamente igual a zero. Então, isso daqui sempre vai ser determinado. Logo, se está sempre determinado, é impossível daquele comportamento. Então, aqui, ó, a assíntota vertical não existe. Usando aqui o símbolo não existe, beleza? Se eu, por exemplo, colocar, peraí, falando isso aqui é igual a infinito, ou o limite, né, x ao quadrado sobre a elevado a x, tendendo a menos infinito, não existe. Não existe A. Beleza? Então tá, essa é a primeira questão. Todas essas etapas que a gente vai fazer vai ser importante para a última, que é fazer o esboço, que é a parte principal. Letra B. Enquanto os intervalos onde a função é crescente, onde é decrescente. Cara, vamos pensar um pouquinho. A derivada é a incriação da reta tangente, certo? Então vamos pensar, por exemplo, assim, ó. Essa função aqui, sei lá, menos x ao quadrado. Nesse ponto, a inclinação é o quê? Positiva, certo? Nesse ponto, a inclinação é negativa.
Só que aqui é o quê? Crescente. E aqui é o quê? Decrescente, certo? Então, qual é a questão? Se m é positivo, que vai ser, ou seja, a derivada é positiva, a função é crescente naquele ponto. Se m for negativo, a função é decrescente. E se m for zero, é um ponto de máxima ou um ponto de mínima local. No caso, ele também pode ser global, mas ele depende do caso, beleza? Se você for pensar nesse no menos x ao quadrado, é aquele ponto, né, que a gente viu que seria o próprio zero, né? De abscissa zero, assim, né? É o global, beleza? Porque é realmente o maior valor, certo? Tá, então eu vou fazer isso. Só que para isso eu vou ter que derivar primeiro. Então vamos derivar. Regra do quociente. Derivada da primeira vezes vezes o segundo, né? Menos. Mantenho o primeiro, derivo o segundo sobre o segundo né? O segundo ao quadrado, né? Que eu vou escrever assim. Porque eu tenho elevado a x aqui e aqui, né? Então, posso simplificar, né? Seria a minha forma aqui dividir tudo por e sobre x. Tá bom. Então, resulta 2x menos x ao quadrado sobre e elevado a x como a derivada de f de x. Então, vamos analisar os valores que é positivo. Só que antes, olha só. E elevado a x, lembra que ele nunca é zero? E se todo o valor dele vai ser positivo, ele nunca vai intersectar zero. Então, para todo x elevado a x vai ser o quê? Mais que zero, ou seja, positivo. Então, o sinal dessa fração só vai depender do sinal de 2x menos x ao quadrado. Então, vamos analisar. 2x menos x ao quadrado for positivo, ou seja, em momentos que ela é crescente. Duas formas de resolver. Primeiro, analisar o gráfico de uma função polinomial do segundo grau e ver onde que ela é positiva. E a gente vê e determina os intervalos, ou faz na equação produto colocando x em evidência. Qual eu prefiro? A parte gráfica, né? Que é mais rápida. Então vamos lá. Qual seria então as raízes de 2x menos x ao quadrado? 2, né? 2 e 0. Então seria algo assim, ó. Certo? Então, quanto que ela vai ser positiva? Aqui e aqui, certo? Deixa eu botar outra cor. Eu fiz um esboço aqui rápido. Você consegue fazer um esboço rapidinho de uma função polinomial do segundo grau. Simplesmente... Opa, aqui não, esse aqui seria o negativo, né? Falei besteira. A função vai ter imagem positiva aqui, né? Só analisar aqui positivo e aqui já negativo. Certo? Consegue fazer o esboço muito rápido. Você vai ter que saber a concavidade para baixo aqui, né? E duas raízes, as duas raízes, né? Que é zero e 2, né? Nesse caso. Vamos lá. Para x positivo seria o quê? Entre 0 e 2. Então, 0 é na x que é menor que 2. E uma representação melhor é x pertence a intervalo aberto 0 a 2. Agora, 2x menos x ao quadrado negativo, ou seja, onde essa função vai ser decrescente, exatamente os valores que sobram aqui, né? Negativo e aqui negativo. Então, seria essa regiãozinha aqui. Ou seja, os valores onde x é menor que zero ou x é menor que 2, certo? União. Ou melhor falando, x pertence a intervalo menos infinito zero, união 2
mais infinito. Beleza? São duas representações da mesma forma. Então tá aí, letra B. Então, se x está entre 0 e 2, crescente. X está entre menos infinito e 0 ou 2 e mais infinito, decrescente. Beleza? Tá. Conta os valores de máximo e mínimo no local. Isso vai acontecer quando? Que nem eu disse. 0. Mas agora vamos pensar racionalmente. Eu aqui encontrei os valores x, mas cadê o 0 e o 2? O 0 e o 2 está aqui, não tá? Que é raiz, certo? Certo? 0 e 2 vai ser raiz. Mas por que ele não entra aqui, né? Que olha só que legal. Se você fizesse o esboço é, dessa função, você veria que nesse momento nós teríamos uma reta tangente assim, né? Paralela ao eixo x. Porque só assim, para a derivada ser zero, né? Porque a inclinação tem que ser zero nesse momento, certo? Então, quando a inclinação da reta é zero, é só você pensar, por exemplo, aqui, ó. Nesse momento, a inclinação dessa reta é zero. Porque aqui está crescendo, e aqui vai decrescer. Então, nesse momento exato que a inclinação é zero, ou seja, é paralelo ao eixo x, temos um ponto de máximo ou mínimo local, certo? Porque aí vai ser realmente um valorzinho máximo nesse caso, mas também mínimo se fosse assim. Consegue ver? Que é a mudança do valor, né? Da derivada aqui no caso. Então vamos lá. Aqui já tá diretão, né? Seria só os valores que faltam. Seria o que então? X igual a 2 ou x igual a zero, certo? Então encontramos os valores que são ponto mínimo ou ponto máximo local. Só que tá faltando, eu não sei nem se a questão demanda isso, mas tá faltando saber se é máximo ou mínimo local. E qual é uma forma de saber isso? Uma forma seria fazendo concavidade, que aí eu teria que derivar de novo, só que acho desnecessário. E outra forma é analisar pontos próximos. Aqui, para o zero, eu vou analisar como que a função, quanto que a função vale em menos um, quanto que ela vale em 1, quanto vale zero, certo? Que a gente vê se em zero vai ser realmente o menor valor ou o maior valor, certo? Tranquilo? Acho que dá pra entender a ideia. F de 1 vai ser quanto? 1 ao quadrado vezes e elevado a menos 1. Então, 1 sobre e, certo? 1 sobre 273, mais ou menos. F de zero, que é o nosso ponto de máximo ou mínimo local, vai ser zero, né? Certinho? E f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado 1 vezes e elevado a menos menos 1. Então, é. Então, é aqui, aproximadamente 273. Olha só que legal. Menos 1 temos 273. E aqui temos um valor, o quê? Maior que zero, certo? Mas pequeno. Mas de qualquer forma, maior que zero. Então, você consegue ver o quê? Que esse valor aqui é o menor. Tanto menor que esse quanto esse. E como não vai ter nenhum outro valor, né, que vai ser mínimo ou máximo local, logo, esse obrigatoriamente vai ter que ser um mínimo, beleza? Pelo fato, certo? Que tanto esse quanto esse é maior do que zero, beleza? E não tem nenhum comportamento anômalo. Então, obrigatoriamente vai ter que ser mínimo local isso aqui, certo? E se um é mínimo local, o outro vai ter que ser máximo local. Por que você deve estar se perguntando? Porque se temos algo assim, esse aqui é o mínimo local, certo? Esse aqui é o máximo local, beleza? Para ter um outro mínimo local, tem que fazer o quê? Esse aqui, não é?
Tá vendo? Tá vendo esse comportamento? Cheguei aqui no mínimo, certo? E eu faço, por exemplo, isso daqui. Dá pra fazer isso? Então, você até consegue fazer dessa forma aqui, mas bem complicado. Dessa forma assim. Só que aí teria que ser um comportamento. Na verdade, acho que isso aí nem pode, né? Porque isso aqui é o mínimo de mínimo, né? É, esse aqui não pode mesmo, tá certo. Errei. Aí. Mas se quiser analisar, teria que ser. Eu uso o próprio valor da f de 1, que é esse aqui. E o f de 2, que seria 4 0 elevado a menos 2. Aí daria 4 sobre é ao quadrado. Se é aproximadamente 4 sobre 273. Aí analisando com. Aí teria que também analisar o F3, que seria 9 sobre E ao cubo. Aí fazendo um pouquinho aqui de cálculo, se quiser verificar, vai ver que é, esse valor aqui com certeza vai estar abaixo disso. Esse valor vai estar também abaixo. Então, nesse caso, esse daqui vai ser maior do que isso, quanto isso. Então, logo vai ser um ponto de máximo local. Tá. Se quiser verificar aí, dá para aplicar aí expoente. Aí a letra D. Contra intervalos de concavidade e ponto de flexão. Então, concavidade e ponto de flexão é a segunda derivada. Certo? Porque a segunda derivada é só você pensar que é derivada, né? Mas é inclinação. Então, vamos pensar, por exemplo, assim, ó. Assim não, é que é meio ruim. Tá mais ou menos assim. Nesse momento aqui, ok, a gente tá crescendo, certo? Se você fizer a derivada primeira, vai estar crescendo. Aqui zero. Cresce novamente, só que tem uma mudança, tá? Falta também da gente analisar. Tô tentando fazer com o esboço bom, mas tá ficando meio ruim aqui. É mais ou menos assim, tá bom. Aqui tá crescendo, aqui zero, aqui tá negativo, ou seja, há uma mudança de concavidade. Aqui é concavidade para cima, concavidade para baixo. Mas nesse ponto em exato, que seria então um ponto de inflexão, a concavidade muda. Que aqui tá para cima e aqui tá para baixo. Só que você consegue perceber que tá analisando, ao final, o que acontece com a primeira derivada. Então, você está analisando o que está acontecendo com a primeira derivada, e sim como mais ou menos uma taxa de variação, então a gente está falando de segunda derivada. Então, fazendo a segunda derivada, fica derivada 2x menos x ao quadrado sobre 2x. A derivada da diferença vai ser a diferença das derivadas, né? Então vai ficar 2. Aqui é a parte de cima, né? Que vai ter que a regra do quociente depois. Então ficaria 2 menos 2x. Beleza? Derivada da parte de cima. Então ficaria 2 menos 2x vezes a parte de baixo. Menos a parte de cima inalterada. Vezes a derivada de baixo. Sobre a expressão de baixo ao quadrado. Mesma forma que teve na primeira derivada. Aqui também dá para simplificar o x. Então, f' de x vai ser o quê? 2 menos 2x vezes 2x. Tá. Mais x ao quadrado sobre e elevado a x. Aí vai dar x ao quadrado menos 4x mais 2 sobre e elevado a x. Beleza? Então aí está a segunda derivada. Para analisar o ponto de fricção, você consegue perceber que nesse ponto que eu, por exemplo, estou mostrando aqui, o que acontece?
seria o momento que mudaria a concavidade. Nesse exato momento, a gente tem uma coisa interessante, que é a taxa de variação da da primeira derivada vai ser zero. Por quê? Vamos lá, aqui está crescendo, ela vai chegando aqui, certo? Aqui no caso está sendo uma função crescente, mas a derivada está se aproximando desse ponto, ficando cada vez mais próximo da horizontal, ou seja, mais próximo de zero. Então, a taxa de variação aqui é o quê? Negativa, beleza? Só está ficando aqui, chegou aqui, negativa, certo? Só que ela ainda está indo do positivo para uma taxa negativa. Então, vai chegar no momento que vai ter que ser zero. E nesse momento que vai ser zero, vai ser o momento de inflexão. E é o momento que a taxa de variação da primeira derivada é zero, sim, então que a segunda derivada é zero. Então, vamos lá, ponto de inflexão, x ao quadrado menos 4x mais 2 sobre e elevado a x sendo zero. Ok, então x ao quadrado menos 4x mais 2 é zero. Método tradicional. B ao quadrado menos 4ac. X vai ser menos b, então menos 4. Mais 1 é menos raiz de delta. Raiz de 8 já simplificando ficaria 2 raiz de 2. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Simplificando aqui já, 2 mais ou menos raiz de 2. Então, o primeiro ponto de flexão é 2 menos raiz de 2. E o segundo ponto de flexão é 2 mais raiz de 2. Certo? E agora a gente vai ter que analisar concavidade. Mas olha só que interessante. A concavidade aqui, se você analisar, valor, certo? Valor negativo. Valor negativo. Aqui fica valor positivo. Só que o que acontece? A gente está analisando a taxa de variação derivada da concavidade. Em que momento, então, que a gente vai ter que ter concavidade para baixo, concavidade para cima? Aqui nesse caso, nesse que a gente está vendo aqui, é o que? Para cima, que é para baixo. Então, o que vai diferir na segunda derivada? Se a segunda derivada for positiva, só pensa a ideia. Significa, então, que a primeira derivada está crescendo, certo? Porque pensa ser um derivado com uma taxa de variação instantânea da primeira. Então, por exemplo, se é um derivado, sei lá, 5 unidades, tô colocando só como exemplo. Então, significa em 5 unidades, significa que vai ter que crescer, né? E claro que é instantâneo e tal, mas dá pra dar uma noção. 5 unidades significa que a primeira derivada vai crescer, então essa inclinação vai aumentar, beleza? Que é sempre esse caso aqui, tá vendo? Aqui ela tá diminuindo, mas cada vez mais vai ficando maior, ou seja, eu estou aumentando a inclinação para ficar cada vez mais próximo de uma reta vertical, mas nunca vai chegar, mas vai ficar muito próximo. E aqui é diferente. Tá vendo? Aqui, o que está acontecendo? Tá uma reta bem inclinada, diminuiu para uma reta horizontal, ficou uma reta inclinada para baixo, tá vendo? Então está diminuindo a inclinação. Logo, taxa de variação instantânea da primeira derivada é negativa, nesse caso, quando a concavidade para baixo e quando para cima é positiva. É por isso que quando você vê ax ao quadrado mais bx mais c, se o a é positivo, a concavidade é para cima. Porque a segunda derivada é a. Beleza? É por isso que o seu professor falou isso para você. Que ele na faculdade viu isso daí. Ou ele falou porque ele foi instruído a falar. Tá? Então, tá aí a ideia. Concavidade para cima, se a segunda derivada é positiva. Concavidade para baixo, se a segunda derivada é negativa. Beleza? E a explicação é aquela, cara. Você vai ter que analisar como varia a primeira derivada, que simplesmente tem que analisar como varia a inclinação da reta tangente em cada ponto. Você consegue fazer isso visualmente, você não tem que gravar a formulinha nem propriedade nem nada, você consegue ver isso visualmente.
bebendo água aqui, porque a garganta tá estourando já. É aquele mesmo esquema. Para todo x, elevado a x é positivo. Então essa fração, né, que é a fração que corresponde a uma derivada, só vai depender do sinal do numerador. Então, parte de concavidade para baixo seria tal que aqui é positivo, certo? E aqui, vamos lá, o discriminante, que a gente nem precisa fazer, porque a gente já fez esse cálculo, certo? Só que agora a gente tem que analisar a concavidade dessa função do segundo grau, né? Que já é manjada pra gente, então é bem legalzinha de fazer. Quais são as raízes? 2 menos raiz de 2, que ainda assim é positivo. Você lembra que raiz de 2 é precisamente 1,42. E 2 mais raiz de 2. Concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Então é mais ou menos algo assim, ó. Ficou bastante poluição visual, ficou horrível, mas tudo bem. Quando que essa função vai ser positiva? Olha só. Positiva aqui, aqui. Então, nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo a função é positiva. Ou seja, os valores de x menor que 2 menos raiz de 2, ou os valores de x maior que 2 mais raiz de 2. Escrevendo de uma forma mais formal, x pertence a menos infinito, 2 menos raiz de 2, união 2 mais raiz de 2 mais infinito. E se você analisar agora o outro caso, quando for negativo, seria aqui, ó. Esse momento aqui. Então, seria o momento que x estaria entre 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. Então, né, x pertence ao intervalo aberto, 2 menos raiz de 2, 2 mais raiz de 2. Da mesma forma que na primeira derivada, a gente vê aqui os pontos de raiz, né, que a gente tem aqui, são, nesse caso da segunda derivada, ponto de flexão, e da primeira, ponto de mínimo ou máximo local. E a última, que é o motivo de fazer todo esse desenvolvimento, é esboçar o gráfico. E para isso a gente vai ter que usar exatas todas as informações. Então, tá. A primeira ideia é sempre raiz. E raiz de x ao quadrado sobre a elevado a x só tem uma, que é zero. Então, vai ser o único momento que a função vai detectar o eixo x, né? Vamos agora usar as outras informações que a gente tem. A assíntota horizontal. Então, quando x tende a infinito, vai ser um comportamento mais ou menos assim, ó. Certo? Ficando cada vez mais próximo de zero, mas nunca igual. Então, um comportamento mais ou menos assim. E quando x tende a menos infinito, comportamento aqui, isso daqui vai para infinito. Então, mais ou menos assim, ó. Beleza? Estou montando o esboço. Informação, a gente por enquanto usou essa informação só e raiz. Agora a segunda, onde é crescente e decrescente. A função vai ser, né, crescente nesse intervalo. Opa, nesse intervalo aqui, decrescente nesse. E tem um ponto de máximo local que é o 2 e de mínimo local que é 0. Então vamos anotar aqui. O 0 aqui, certo? Vai ser o mínimo local. Então seria algo mais ou menos assim. E o 2, vou usar até a própria grade aqui. Que tem imagem, seria 2 ao quadrado, 4 sobre A ao quadrado, né? Seria mais ou menos aqui. Eu vou colocar qualquer lugar aqui. Mas aqui vai ser um ponto de máximo. Isso que é importante. Máximo local. Vamos analisar onde que é crescente e onde é decrescente. Entre 0 e 2 vai ser crescente. Isso é importante. E onde não é 0 e 2 vai ser decrescente. Tá bom. Tá, isso é importante. Além do mais, agora a gente tem que analisar ponto de inflexão, que é onde vai mudar a concavidade. Que. Pra onde foi isso aqui?
Tá, por algum motivo saiu a informação aqui, mas tranquilo, é 2 menos g de 2 e 2 mais g de 2. Que então ficaria um pouquinho antes, né? Ficaria mais ou menos aqui. 2 menos g de 2 e 2 mais g de 2 mais ou menos aqui. Certo? Aí teria uma aqui. E outra que é esboço seria, como é um ponto de máximo local aqui, mais ou menos aqui. E como que ficaria? Isso aqui é um ponto de inflexão. Qual é a questão? Entre 0 e 2 a função é crescente, como analisado aqui. Tá. Então, entre 0 e 2 a função vai ser crescente. Então vai ter que ser algo, com certeza, pelo menos assim, certo? O valor da tangente da primeira derivada vai ter que crescer. Só que qual é a questão? Aqui vai ter que mudar a inflexão. E aqui, né? Que qual que vai ser a concavidade? Que a concavidade, por ser decrescente, não pode ser, pode ser diferente. Também porque vai para infinito. Então, tem que ser algo mais ou menos assim, ó. Essa parte ficou meio ruim, né? Certo? Só que. Ah, não, pera aí. É, aqui teria que ser concavidade para baixo. Só que não pode mudar antes. É, tá certo. É que com certeza vai ter que ser concavidade para baixo, né? Ah, não, aqui tem que ser. Não, aqui tem que ser concavidade para cima. Tava certo, na verdade. Cadê borracha maior aqui? Porque senão ele vai convergir para um valor e não é o caso de ser infinito. Então, seria com certeza algo assim, ó. Beleza? A concavidade só vai mudar aqui no 2 menos g de 2. Então aqui também vai continuar de concavidade para cima. E a partir daqui, concavidade para baixo. Então, temos aqui concavidade para baixo. E aqui também vai ter que continuar, porque a concavidade só muda aqui. Então, veio aqui. Vai ter que ser concavidade para baixo. Aí chega no 2 mais g de 2, que é o ponto de inflexão. E vai ficar a concavidade para cima. Mais ou menos assim. É até o esboço. Ou mais ou menos como é que era para ser. Geralmente se baseia nas A onde é mais, onde é infinito e não, porque aqui não poderia ser com concavidade para baixo, porque teria que com certeza intersectar o x, mas aqui nunca vai intersectar. E aqui vai ter que ser com concavidade para cima, porque senão vai convergir. Então você já tem um ponto de entrada. Para cá vai ser concavidade para cima, onde vai ter ponto de inflexão você muda concavidade, e aí você vai fazendo, analisando o comportamento. Então é isso.